Esse aqui é o canal de corte do Ações Podcast, onde eu entrevisto investidores e gestores de empresas. Se você é um investidor, se inscreva aqui no canal. Bom vídeo! Então, agora vamos começar. Agora é o início do conteúdo, literal. Então preste atenção, beleza? Primeiro a gente vai traçar Na verdade, ontem a gente traçou o ponto A e o ponto B, beleza? E esse era a segunda etapa do ponto que a gente estava analisando ontem, tá bom? De investimento. A gente sabe, você sabe onde qual é o seu ponto A e qual é o ponto B, que é o investimento de longo prazo. Agora, a estratégia. A gente vai começar a traçar agora. E como eu falei, como você tem que ter uma base sólida, eu vou explicar nessa aula como crises podem te deixar rico. Como crises podem ser um momento muito auspicioso para você. E eu fui extremamente conservador com os exemplos. Eu poderia extrapolar exemplos aqui que vocês vão ficar trilhardários da noite pro dia. Não extrapolei exemplo. Peguei exemplos pessimistas e conservadores, mostrando a oportunidade que pode estar na mesa. Por que pode? Porque eu não prevo o futuro. Olhando para o passado, pegando todos os dados, ó, quando tinha essa carta na mesa, aconteceu isso. Quando tinha essa carta na mesa, aconteceu isso. Quando tinha essa carta na mesa, aconteceu isso. Historicamente, todas as vezes. Mas essa vez pode ser diferente. Mas, nos últimos 200 anos, foi assim. Mas essa vez pode ser diferente. Tô deixando bem claro. Então, para responder essa pergunta, a gente vai fazer o ciclo do investidor. Qual o primeiro passo? Conhecer o mapa. Conhecer o mapa, a gente tem que falar um pouquinho, um dedinho de política, tá? Ontem, o Lula pegou e falou, vai cair a bolsa, vai subir o dólar, paciência. O que a bolsa fez? Isso caiu, o que o dólar fez? Explodiu. O que isso quer dizer? A gente tem que se preocupar muito? Acabou o mundo? Não, não tem. Vai virar Argentina? Calma, vou te explicar agora detalhadamente. O que é margem de segurança? A gente tem margem de segurança. O cenário macro, o momento de agora, da bolsa de valores, do mercado financeiro, está com muito medo, está precificando muito colapso já. A bolsa não teve paz. Depois que teve a pandemia, a bolsa não teve paz mais. Só teve coisa ruim, então só foi precificando para baixo. E como que a bolsa funciona? Quanto mais notícia negativa, mais para baixo vai. Mas já caiu muito, não tá tão barato? Mais notícia negativa, mais para baixo vai. E mesma coisa depois. Vamos supor que o valor justo seja 100, beleza? Quanto mais notícia negativa tem, mais ela cai. Ela vai continuar caindo. Mas já precificou. Talvez precifique, mas ela vai continuar caindo enquanto tiver notícia negativa. Quando tiver uma sequência de notícia boa, ela sobe exponencialmente. E é por isso que você vê grandes rentabilidades de curto período de tempo, que foi o caso da Letícia, conseguiu 25% em, eu acho que é 24, 25%, nem lembro mais, em 3 meses, 2 meses, que é uma rentabilidade tranquilamente pra você ter em um ano que você ficaria hiper feliz. Ela conseguiu em 2, 3 meses, porque ela tem sorte na entrada, no timing, entendeu? Então isso é importante. Talvez a gente possa ter essa sorte, porque você ter a sorte num aninho assim é legal, mas não é a virada. Mas se você ter a sorte num ciclo grande, é a diferença de você chegar a 1 milhão, 5 milhões, 3 milhões, é gigante a diferença. E eu vou mostrar isso pra vocês aqui. Mas beleza, vamos começar aqui. A margem de segurança do Brasil. O dólar deveria custar 4,54, mostra a índice Big Mac. Fernando, você sabe que tem como prever dólar? Não tem como prever dólar, mas a gente tem como prever qual que é o risco que o mercado lá de fora, os gringos, estão colocando no Brasil. E como a gente está no Brasil, a gente está vendo as coisas mais de perto, a gente sabe, ou tende a especular, se aquilo é um risco real ou não. Beleza? Porque imagina, se a gente for avaliar Estados Unidos, a gente tá de longe, a gente vai avaliar bem pior do que a galera que tá lá. Vamos avaliar a Mongólia, vai ser bem pior. Talvez Estados Unidos nem tanto, porque a gente tem tanta cobertura, é tanto conteúdo sobre, que a gente distante talvez seja até bem competitivo. Mas o Brasil não tem tanto conteúdo em inglês. O cara vai ter que ler português. Você acha que o gringo sabe ler português perfeitamente quanto a gente? Você acha que o gringo tá comprando no supermercado e vendo a inflação cair ou subir todo dia? Não tá. Você acha que o gringo lembra de como foi o governo do Lula? Você acha que o gringo sabe que o Lula colocou uma carta? Alguns sim, mas a maioria não sabe. O gringo ficou totalmente desesperado depois que o Lula falou. Então, fiquem calmos. O Lula pode fazer? Pode, mas não é bem assim, você vai entender também por quê. Beleza, esse aqui é o índice Big Mac. E aqui você pode ver como que é medido o índice Big Mac. Você pega o preço do Big Mac e compara com o preço da cotação e você vai descobrir qual é o desconto, que é mais ou menos o desconto de inflação que eles fazem. Eu vou explicar um pouco melhor daqui pra frente, mas é um índice que é bem válido. Você pode perceber que, segundo o índice Big Mac, considerando as cotações que foram feitas anteriormente, que eu vou refazer a cotação com você pra gente descobrir qual que é o valor atual disso, deveria estar valendo 4,25, considerando a cotação em que eu acho que é 5,25 dólar, tinha que cair 18% para chegar no valor do índice Big Mac, tá bom? Esse é um índice válido, porque parece meio brincadeira, índice Big Mac. Não, vários economistas utilizam esse índice para ter uma referência de câmbio, porque referência de câmbio é uma coisa muito difícil. Existe Big Mac em todos os países democráticos, ou existia, por exemplo, na Rússia, fechou depois que
ficou um pouco mais duvidosa a afirmativa que a Rússia é democrática, sabe? Então fechou lá, mas praticamente quase todos os países democráticos do mundo existe McDonald's. Então é uma definição, uma comparação bem válida, já que a empresa quer manter umas margens similares em todos os lugares, tá? Então vamos continuar aqui. Temos a análise histórica do índice Big Mac. Você pode perceber que em 2016 estava menos 32. O que aconteceu depois? O dólar caiu, ó. Menos 32, depois o dólar foi para 3,24, beleza? Aqui, ó, tava menos 20, e aí, beleza, continuou. Porque o ruim de 2019 para 2020, que começou a cair o dólar até, teve um momento que chegou a cair o dólar, por exemplo, de 84 a 72, de 84 de 84 para 72, por exemplo, aqui, e depois começou a aumentar porque entrou uma loucura da questão da pandemia que ninguém sabia, então aumentou o risco brutalmente. O dólar chegou a valer aqui, ó, teve a quebra de paridade, na realidade chegou em 29%, depois voltou a cair. E aí, beleza, e voltou a subir agora. Mas beleza, vamos validar os termos que foram utilizados aqui? Vamos. Aqui foi utilizado R$22,90, continua, eu pesquisei, ó, pesquisei hoje se é esse o preço do Big Mac ainda no Brasil. É esse. Ou seja, ok, vamos seguir, que nessa métrica tá certo. O preço do Big Mac nos Estados Unidos. Esse preço estava errado, estava 5,94 a cotação deles ali. Então agora a gente vai usar 5,93. Um centavo não vai mudar muita coisa. E também, uma curiosidade, existe uma métrica, realmente, um índice que segue o preço do Big Mac, tá? Não tô tirando da minha cabeça, é uma coisa que realmente os economistas utilizam para ter uma referência de câmbio. Beleza? Então vamos seguir aqui. Qual que é a fórmula do índice Big Mac? Preço do Big Mac no país, preço do Big Mac nos Estados Unidos, vezes câmbio menos 1, tá? Padrão. E aí eu fiz a minha fórmula, que é a mesma coisa, deu o mesmo resultado. Dividi, chegou a 3,86 o preço do nosso querido Big Mac aqui, do nosso querido câmbio deveria estar valendo ali, teoricamente, 3,86, fazendo a questão disso Big Mac. A cotação do dólar que eu utilizei, a cotação atual do dólar nesse exato momento está em 5,42. Ou seja, no índice Big Mac está tendo que ter um desconto de 28% para chegar ao preço real. Ah, Floriano, será que isso vai acontecer? Historicamente, quando a gente olhou, a gente percebeu que o dólar atual não estava tão certo, quando estava muito alto não estava tão certo, e nem quando estava muito baixo estava tão certo, ele tender a se aproximar. Se você olhar aqui, a média, é porque não tem muito mais histórico, mas a média de histórico anterior é muito maior que 20%. E normalmente você percebe, ó, 18, 19, 15, aí vai para 31, 29, já cai para 22 de novo. Mas a gente teve vários percalços. Mas só pra você entender, na pandemia, no pior cenário, a gente ficou a 31. A gente tá a 28. Então, teoricamente, ou o Big Mac tem que aumentar, a inflação tem que aumentar pra ser corrigido isso, ou o câmbio vai cair. É um dos dois cenários. Ah, mas por que o câmbio tá tão caro? Por que o dólar sobe? Porque simplesmente nessa afirmativa do Lula, ele fala que ele não vai ter compromisso fiscal. Compromisso fiscal quer dizer que ele vai imprimir muito dinheiro, isso vai deteriorar a moeda brasileira e vai fazer o dólar subir. Ou seja, a gente vai ter mais inflação. Será que isso vai acontecer? Não sei. Será que ele vai conseguir fazer isso? Não sei. Por quê? Porque no momento que ele começar a fazer isso, o dólar vai subir, vai estourar a inflação já automaticamente. O nosso Banco Central, que é independente, vai aumentar a taxa de juros, vai prejudicar mais empresa vai ter que demitir, mais empresa demitindo, vai ter uma pressão externa para o governo mudar a estratégia. Simples. Ah, Floriano, mas o Brasil pode virar Argentina. Não, o Brasil não pode virar Argentina. Eu vou te mostrar o porquê que o Brasil não pode virar Argentina já já. Você entendeu essa parte do 28% do índice Big Mac? Ou seja, teoricamente a gente tem uma gordura aí de 28%. Ah, não é 28%, seja 10%, já tem uma vantagem, beleza? Uns pouco 18% é realmente um risco que vai ser concretizado. Vai ter uma inflação absurda, vai ter que corrigir o preço do dólar, tá bom? Mas 10% então está no seu bolso, temos um espaço para cair, o dólar voltar às 4,90 pelo menos, tá bom? Então vocês entenderam que existe uma vantagem aqui, que é melhor, essa vantagem é melhor do que alguns tempos atrás, tá? É melhor você começar agora com essa margem de segurança do que se você começasse aqui em janeiro de 2017, que tinha aqui um positivo, entendeu? Positivo. Porque nesse índice aqui tinha mais risco, mas é nesse momento que a galera quer começar a investir, tá? É nesse momento, porque tá tudo otimista, vai dar tudo certo. E às vezes dá certo realmente, mas às vezes não dá certo. E aí você fica triste porque você perdeu muito mais porque você comprou no topo, ou próximo dele. Mas beleza, vamos continuar. Menos 28% é uma margem de segurança. Então coloca isso como uma margem de segurança, mas é câmbio, é difícil de prever, isso é uma especulação. Mas aí você juntar vários pontos positivos e você vai perceber que você pode estar entrando em um momento, um macro positivo. Então lembra, a bolsa talvez possa estar entrando em um bom momento, esse é um dos motivos.